Então, na verdade, eu sou Gabriela Freitas, mas eu trabalho com música, eu sou cantora, trabalho com música profissionalmente há 10 anos. Eu canto há muito mais tempo que isso, mas para tentar fazer disso meu modo de vida mesmo, minha forma de sobrevivência, tem 10 anos. E aí, de uns 5 anos para cá, eu assumi o nome artístico, porque para mim era um problema e tal, mas, enfim, um dia ele veio, meio que de presente mesmo, de uma amiga muito carinhosa, e eu me tornei Gabi da Pele Preta. Então eu tive um projeto chamado Um Samba Pra Você, vocês vão encontrar no YouTube, um projeto chamado Crivo, que era um projeto de jazz, a gente trabalhava clássicos da música brasileira. Além disso, eu também trabalho com áudio publicitário, tem 6 anos. Eu trabalho com gravação de jingles e vinhetas. Às vezes eu faço algum trabalho com locução também e tal. Sim. Gilberto Gil, ele tem uma frase, ele costuma dizer que a gente sabe o que quer, mas a gente também quer o que não sabe. Então, às vezes, as pessoas têm uma tendência para gostar de determinado tipo de coisa, mas precisa de alguém que abra os caminhos para que as pessoas saibam que esse tipo de coisa existe. Eu acho importante e democrático que as prefeituras, enfim, nas grades de suas programações culturais e tal, elas abracem todo tipo de música, porque eu acho que tem público para tudo. Mas eu acho muito preocupante quando a gente começa a observar que as prefeituras, em se tratando de órgãos que deveriam cuidar da população, e não apenas na questão de saúde, na questão de infraestrutura, mas na questão da educação e na questão cultural, ela não incentiva que outros tipos de cultura e outros tipos de linguagem cultural chegue para a população. A gente tem hoje um grande evento que acontece na cidade, que é o São João. E além do São João, a gente fica carente o resto do ano. No São João, alguns artistas se recusaram a tocar mediante a estrutura oferecida, porque assim como o Wesley Safadão, Aviões do Forró, Calcinha Preta, enfim, essas bandas mais pop e que têm um espaço muito maior na mídia, assim como eles fazem música, a gente também faz. Então, assim como eles precisam de uma estrutura mínima, a gente também precisa. A gente precisa de um som bom, a gente precisa de um palco bom, a gente precisa de profissionais que saibam acolher o nosso trabalho nesses polos de música, né? E aí a gente muitas vezes lidava com uma estrutura que não tinha iluminação, não tinha um som bom. O palco era ainda esse ano, mesmo depois de algumas melhorias que foram estabelecidas, o palco é extremamente reduzido, muito pequeno. Quando a gente vai lá, por exemplo, no dito palco principal, que é um absurdo, a própria nomenclatura já discrimina as pessoas que não estão lá. Porque se é o palco principal, então realmente todos os outros polos que existirão são tidos como alternativos, sei lá, tipo, fechou os portões no dia de Wesley Safadão, a gente não tem mais para onde ir, vamos para os alternativos. É o único grande evento na cidade que a gente tem a possibilidade de ganhar um cachê melhor. Às vezes a gente opta por trabalhar com estrutura menor. Aí, assim, tem gente, algumas pessoas dizem ou dirão assim, e por que vocês se submetem? Bem, é uma possibilidade da gente mostrar o trabalho da gente numa outra época do ano. É um polo de resistência também. É uma maneira da gente dizer que a gente está ali, porque se a gente não tiver também, a gente não vai resolver muita coisa. Então, por exemplo, esse ano eu subi ao palco com um repertório extremamente político, até pela fase que o país está passando e tal. Então, era um repertório que levantava questões sociais, a questão do homem indígena, da mulher, do homem negro. E aí, assim, para mim, na verdade, se tornou uma possibilidade de subir e falar as coisas que eu preciso falar e que, de repente, em outra plataforma, eu não teria a visibilidade que eu tenho lá. Né? Mas se eu disser para você que é como uma maneira
única e exclusivamente de valorizar a minha arte, não é. E assim, é essa coisa de você ficar se adaptando para caber lá. E isso também não contribui para a questão plástica, porque afinal de contas, quando alguém vai ver um show, ele vai ver um show, ele não vai meramente ouvir. Então ele quer olhar para o palco e ele quer ver uma estrutura bonita. E aí assim, acontece de tipo, eu já cantei com uma goteira em cima da minha cabeça e o palco foi colocado pela Fundação de Cultura. Então, o público, às vezes, que tá lá, que vai para ver e que vê uma estrutura mais defasada, nem sempre ele dissocia que a responsabilidade da estrutura é do contratante e não do artista. Com o padrão de cachês que a gente recebe por aqui, a gente não tem condições de trazer, por exemplo, uma estrutura como Jorge Mateus trabalha, como Wesley Safadão, que eles vêm com carretas gigantes e vem todo equipamento de som, todo equipamento de luz, uma equipe gigante trabalhando para eles. Isso ainda é responsabilidade do promotor do evento, que no caso é a Fundação de Cultura. Porque os cachês que a gente recebe, a gente não tem a possibilidade, por exemplo, não tem a possibilidade de contratar um fotógrafo, não tem a possibilidade de contratar um movie maker e tal. Eu não tenho essa possibilidade. Um iluminador. E a gente contrata. Mas se a gente, mínimo, né? Exatamente. Mas se a gente contratar, a gente fica sem cachê. Já cantei em palcos como o palco do Festival de Inverno de Garanhuns Jazz Festival, sabe? Que inclusive é muito menor do que, por exemplo, o São João de Caruaru. E a estrutura do Garanhuns Jazz Festival, que agora é em Gravatá, não deixa em nada a desejar. Em nada. É menor, mas é uma estrutura que tem qualidade. Tanto para o artista que está tocando, quanto para o público que vai ver. O descaso também por parte da mídia, que não divulga. Né? As TVs, as rádios, as pessoas não têm o menor interesse em divulgar. E, na verdade, quando essa galera que eu falei, o Wesley Safadão, a Miúde Forró, quando esse povo vai embora, a gente é que fica aqui, a gente é que gasta o cachê aqui, a gente é que paga imposto aqui, a gente é que continua produzindo arte aqui. Então, a gente é o bem maior da cidade. Mas, no entanto, a gente é tratado como a alternativa. É um trechinho, na verdade, de uma música chamada Vida de Artista. Foi gravada, acho que na década de 70, por uma banda chamada Branca de Neve. E, na verdade, fazia uma sátira, porque todos os componentes da banda eram negros. E aí, na verdade, eram, enfim, uma maneira deles brincarem, enfim. E aí a música diz, mais ou menos assim, um trechinho dela, né? Vivemos pensando no futuro, sofremos, não vivemos o presente. O artista, depois que morre, é o que mais discos vende. Se a nossa arte, então não vale nada, a nossa vida, então não vale nada. Se a nossa arte, então não vale nada, a nossa vida, então não vale nada. Que linda, né? Parabéns. É isto, pessoas. Muito